Um céu estrelado, vasto e silencioso. Em um dos cantos mais discretos da nossa galáxia, a Via Láctea. Algo totalmente inesperado estava prestes a acontecer. Um evento que, por um breve momento, romperia o silêncio cósmico e nos faria questionar nosso lugar no universo. Era a noite de 15 de agosto de 1977. Na Terra, o radiotelescópio Big Ear, em Ohio, estava pacientemente escutando o cosmos. Seu alvo era uma faixa de frequência muito específica, a do hidrogênio neutro, cerca de 1420 MHz. Os cientistas a chamam de poço de água, um canal silencioso no radioespectro, ideal para uma possível comunicação interestelar. E foi exatamente ali que os telescópios captaram um sinal tão preciso, tão intenso e tão incomum, que parecia impossível ser apenas ruído aleatório do espaço. Por 72 segundos, uma transmissão anômala e poderosa foi registrada, superando em mais de 30 vezes o ruído de fundo do espaço profundo. O astrônomo Jerry Ehman, ao revisar os dados dias depois, ficou tão chocado que circulou a sequência de caracteres no papel e escreveu uma única palavra na margem. Uau! O nome pegou e o mistério nasceu. Décadas depois, uma nova análise revelou um detalhe ainda mais perturbador. A origem do fenômeno coincide com a posição de um exoplaneta muito parecido com a Terra. Este mundo distante está localizado na zona habitável de sua estrela, a região orbital onde as condições são adequadas para que a água líquida possa existir em sua superfície. Não era apenas um ponto aleatório no cosmos. Era um endereço cósmico com potencial para a vida como a conhecemos. Ao longo dos anos, diversos cientistas tentaram replicar, explicar ou reencontrar o sinal. Observatórios de todo o mundo apontaram seus instrumentos para aquele mesmo pedaço de céu, esperando ouvir o eco daquela transmissão fantasma. Mas nada igual surgiria novamente. O silêncio retornou, tão profundo quanto antes, criando uma daquelas histórias que fazem o universo parecer estar tentando se comunicar através de códigos ocultos que ainda não sabemos decifrar. O sinal "Uau" permanece como um sussurro solitário no vazio, uma anomalia que desafia explicações e alimenta nossa imaginação. O sinal, captado durante exatos 72 segundos, foi um pico de energia tão intenso e anômalo que desafiou qualquer explicação imediata. Ele ficou conhecido por um nome simples, quase casual, anotado na margem da impressão de dados pelo astrônomo Jerry Ehman. Uau! Essa única palavra resumiu o espanto e a empolgação de encontrar algo tão extraordinário. Era um registro curto, porém poderoso, e sua característica mais intrigante era a frequência. Estava cravado em 1420 MHz, a frequência natural do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, e muitos cientistas, incluindo Carl Sagan e Philip Morrison, teorizaram que essa frequência seria uma espécie de canal de rádio universal, uma linguagem cósmica ideal para uma civilização avançada tentar chamar a atenção de outras formas de vida inteligente através da vastidão do espaço. A coincidência entre esse tipo de transmissão e a posição do sinal, vindo de uma região onde hoje sabemos que existem exoplanetas, reacendeu a dúvida que nunca encontrou resposta definitiva. A análise foi rigorosa. Não havia a variação de frequência típica de um objeto em órbita, como um asteroide ou cometa. Não havia interferência natural detectável de fontes terrestres ou satélites conhecidos. Não havia nada que indicasse um fenômeno simples de explicar. Era um sinal limpo, focado e transitório. A reação foi imediata. Nos dias e semanas seguintes, pesquisadores voltaram a apontar os radiotelescópios para aquela mesma região do céu, esperando ansiosamente por uma repetição. Mas tudo o que encontraram foi um silêncio absoluto. Era como se a transmissão tivesse sido enviada apenas uma vez. Um único olá cósmico que nunca mais se repetiu. Essa natureza única e irrepetível transformou a investigação em um quebra-cabeça cósmico.
que, mesmo décadas depois, continua a intrigar e inspirar estudiosos em todo o mundo. O mistério do sinal WOW permanece como um dos maiores enigmas da astronomia moderna. Um lembrete silencioso de que talvez não estejamos sozinhos, mas que a conversa entre as estrelas pode ser muito mais sutil e rara do que imaginamos. Com o avanço da tecnologia, essa região passou a ser estudada com instrumentos capazes de detectar até pequenas assinaturas químicas em atmosferas distantes. Foi então que surgiu outro ponto intrigante. O exoplaneta que coincide com a área do sinal demonstrou indícios de possuir condições surpreendentemente semelhantes às da Terra primitiva. A hipótese levantada por alguns pesquisadores é que, caso uma civilização mínima estivesse ali, ela poderia ter tentado transmitir uma mensagem direcionada a quem estivesse observando. Ainda assim, nada pode ser afirmado com certeza. Cada nova varredura feita naquela parte da constelação retorna apenas o mesmo vazio profundo. Esse silêncio, paradoxalmente, gera mais perguntas do que respostas, criando uma aura de mistério que faz muitos se perguntarem se o sinal foi um acidente único de uma civilização que talvez nem exista mais. A história do sinal WOW ganha uma força quase mítica por uma razão crucial: o contexto. O sinal não apenas surgiu de um ponto no céu que hoje sabemos abrigar um planeta promissor, mas também rasgou o silêncio de uma era tecnologicamente mais quieta. Em 1977, o éter estava limpo. Quase não havia satélites em órbita, a poluição de radiofrequência era mínima e o tráfego de comunicações que hoje inunda nossos céus simplesmente não existia. Essa pureza cósmica torna a detecção ainda mais extraordinária, um sussurro claro em meio a um silêncio profundo. Isso significa que as explicações mais fáceis, como interferência de satélites ou erros de equipamento, são improváveis. As chances de ser um erro humano ou um reflexo terrestre conhecido eram extremamente baixas. Mas isso nos força a confrontar outras possibilidades, incluindo a de um falso positivo de origem natural, um fenômeno astrofísico raro que nunca havíamos observado antes e nunca mais observamos depois. Será que fomos enganados por um evento cósmico singular? Ou nossa esperança nos predispõe a ver uma mensagem onde há apenas ruído? O que resta é um enigma que desafia a lógica, a tecnologia e tudo o que acreditamos saber sobre comunicações interestelares. É um teste para o nosso próprio viés de confirmação, o desejo humano de não estar só. Mesmo assim, a coincidência de existir um mundo semelhante ao nosso, orbitando uma estrela parecida com o Sol, exatamente na direção de onde veio o sinal, tece uma narrativa poderosa. Parece uma história saída de uma ficção científica, uma mensagem cuidadosamente enviada para quem estivesse atento, esperando ser decifrada. A ausência de repetição, no entanto, é o que mais perturba. Uma mensagem inteligente não seria repetida para garantir sua recepção? Ou seria o silêncio, em si, parte da mensagem? No fim, o fenômeno permanece um dos maiores mistérios já captados pela humanidade. Ele nos lembra da vastidão do desconhecido e da beleza que existe em não ter todas as respostas. Talvez o sinal WOW não fosse o início de uma conversa, mas um lembrete poético de que há maravilhas no cosmos que transcendem nossa compreensão. Ele deixa a sensação de que o universo pode ter tentado falar conosco, e talvez nós não estivéssemos preparados para ouvir a continuação daquela transmissão única e enigmática, um eco solitário que ressoa até hoje em nossa imaginação.